Maltinhos e Cruz Maltinhos do nosso Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Vadona Vasco. Você que nos assiste aí do Brasil inteiro, de norte, sul, leste, oeste, sudeste, centro-oeste do nosso país. Você também que nos assiste fora do país, né? Você dos Estados Unidos, México, Canadá, enfim, da Europa, Portugal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Quero deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco. Me chamo Diego Costa. Antes, eu peço para você aí deixar o likezão que ajuda bastante. Se inscreva no canal também para ajudar a gente aí a chegar aos 1000 inscritos. E curta bastante esse vídeo aí, compartilha com todo mundo, joga nos grupos de WhatsApp. Que hoje, esse primeiro e único girão de notícias dessa sexta-feira, vou trazer tudo que foi passado, né? Hoje com notícias do Vasco da Gama. Tem jogador de peso chegando, tem jogador de peso sendo contactado, mais dinheiro no Vasco, reuniões da 777 Partners, enfim, tudo isso que a gente precisa saber do nosso amor em comum e do nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Peço mais uma vez para vocês aí deixar o like aí que ajuda bastante, se inscreva no canal, vou estar deixando passando nas nossas redes sociais aí para você seguir e vamos embora às notícias, que é o que nos interessa, né, rapaziada? O Vasco em 2023 tem o seu melhor ano de vendas de atletas. É isso aí, galera. Para você ver como que as coisas mudaram, né? Pelo menos para quem comprou, né? Porque dentro de campo tá terrível, né? Andrei, Pedro Raul e Egnaldo juntos somam cerca de 113 milhões de reais aos cofres do Vasco. O Vasco que gastou esse ano para poder contratar esse elenco que está aí fazendo essa pataquada que a gente está vendo, né? Custou cerca de 119 milhões, ou seja, 7 milhões a menos do que o Vasco já vendeu. E ainda tem mais jogadores para sair, tá? Já ouviu o burburinho aí de Figueiredo, pode estar se transferindo para algum outro clube da Europa, o PEC também, enfim. A gente vai só monitorando e passando para vocês aqui. O fato é que o Vasco tem o seu melhor ano de vendas de jogadores nesse ano de 2023. Cerca de 113 milhões de reais já entraram no cofre do clube em relação à venda de atletas, né? E com isso, a 777 Partners, ela aprovou mais recursos para o Vasco, para que o Vasco possa buscar mais jogadores nesses 5 últimos dias de janela que tem restando aí, se encerrando, né? O Vasco já apresentou alguns jogadores. Nessa semana a gente conheceu aí o Praxedes e também o Paulinho Paula. Já chegou o Medel, né? O Maicon já chegou antes também aí. Mas o Vasco precisa de mais, né? E com isso a 777 aprovou mais um orçamento pesado para que o Vasco consiga se reforçar bem nessa janela, né? Vou explicar um pouco mais pra frente quem são esses jogadores, né? E o Vasco precisa muito que consiga trazer jogadores que possam resolver o problema do Vasco, né? O Vasco hoje é o último da tabela do Campeonato Brasileiro, pega o Corinthians amanhã lá em São Paulo, precisa vencer para começar a querer respirar sem os aparelhos aí, mas o fato é que o Vasco ele foi contactado aí pela 777 e vai estar recebendo mais dinheiro aí para que ele possa investir nessa janela. O Vasco desistiu do atacante Michel Santos, já comunicou o Tadieres da Argentina, e vou explicar um pouco mais na frente o porquê que o Vasco desistiu dele. Fica até o final do vídeo para você ver aí quem que o Vasco está querendo, né? Com isso, o Vasco apresentou hoje um lateral esquerdo que veio do Atlético Goianiense, o Jefferson. Ele vem para suprir a vaga do Paulo Vitor, que voltou para o Internacional, né? O jogador teve que voltar. O Vasco quis que o Paulo Vitor permanecesse no Vasco até o final do ano. O Inter não quis, acabou que pediu para o atleta voltar. O Vasco liberou o atleta voltou para o Internacional de seu empréstimo. Com isso, o Vasco foi atrás do Atlético Goianiense porque estava querendo o Jefferson. Ele foi anunciado hoje oficialmente pelo Vasco. Ele vai estar disputando vaga ali com o Lucas Piton, né? Que para mim é um dos jogadores mais regulares do Vasco, né? Ao lado do Léo Jardim, né? Então, assim, é um jogador que chega para somar, não é um nome pesado, né? Não é o nome que a gente queria, mas
é um bom jogador, né? Um jogador que já mostrou que consegue fazer, basta saber se vai conseguir fazer aqui no Vasco, basta saber se vai querer, se vai conseguir jogar aqui com a Cruz de Malta em São Januário lotado. Esse que é o grande desafio dos atletas hoje do Vasco, né? Então, Jefferson é oficialmente jogador do Vasco da Gama, beleza? Um jornalista argentino, Paulo Filippini, cravou, né? Falou que o jogador já está prestes a viajar para o Rio de Janeiro para fazer exames e chegar a vestir a camisa do Vasco. De quem estou falando? De Robert Rojas, zagueiro do River Plate. Teve um trabalho com o Ramon Dias. Ramon Dias gosta do jogador, pediu para trazê-lo. E, por sinal, o Ramon Dias foi muito importante dentro dessa negociação para o River Plate poder liberar o atleta. Liberou o atleta está a caminho do Brasil aí nos próximos dias ou até nas próximas horas e pode ser sacramentado logo após os exames, né? Robert Rojas vai chegar por empréstimo por 1 ano, né? E com opção de compra do Vasco por $500 mil por 60% do passe do jogador, né? Então o Vasco já se movimenta no mercado, tem 5 dias apenas, a janela fecha na quarta-feira. Para o Vasco estar negociando esse final de semana, fechando tudo e inscrevendo os atletas até a quarta-feira agora, né? E a notícia do dia é o que está acontecendo, o burburinho, o burburucho que está rolando por aí, é que Diego Costa pode pintar no Vasco. O atleta da seleção espanhola pode pintar no Vasco. Foi feita uma proposta, foi feita uma consulta ao jogador e ao seu staff, o Vasco correu atrás. Aliás, o Vasco equiparou financeiramente a proposta do Diego Costa de um clube da Inglaterra e de um clube da Arábia Saudita. O Vasco equiparou ali o salário, a proposta financeira, e pesa que a família quer voltar ao Brasil, né? O Diego Costa ficou de dar uma resposta definitiva para o Vasco até o dia 31, que é segunda-feira agora, né? O atleta quer vestir a camisa do Vasco, gostou da proposta, vai conversar com a família e pode ser que chegue a São Januário aí ainda na semana que vem, até porque a gente só tem 5 dias. Ele está livre no mercado, pode vir aí sem custo, né? E vai chegar já para jogar, né? Segundo informações, ele vem treinando lá na Europa, em Madrid, e pode chegar aqui em São Januário e jogar com a camisa do Vasco. O jogador que já passou por Braga de Portugal, Peñarol de Portugal também, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano, Chelsea, Atlético de Madrid voltou de novo, Atlético Mineiro foi uma passagem dele aqui no Brasil, né? Em 2023 estava lá no clube da Inglaterra. Ele já jogou pela seleção brasileira em 2013, mas o seu forte mesmo é na seleção espanhola, onde ele chegou a disputar Copa do Mundo, né? Então assim, é um baita reforço, se chegar mesmo, um baita reforço, um cara que conhece o futebol, que sabe do futebol brasileiro, né? Tem experiência, chega ali junto com o Sebastião Ferreira, né? Para poder disputar a vaga de titular, né? A gente espera que seja uma boa disputa e que o Vasco ganhe com isso, né? Até porque a gente não tem atacantes que fazem gol, porém a gente precisa ainda, apesar do Praxedes e o Paulinho ter chego, a gente precisa de um cara, um camisa 10, uma cabeça pensante ali no meio campo para poder abastecer o ataque e com isso a gente conseguir os gols que a gente precisa vencer as partidas e sair dessa situação que já incomoda todo e qualquer vascaíno, né? O Vasco ainda corre atrás de um camisa 10, tem 5 dias para isso, tem 5 dias para poder fechar a janela. O Vasco conseguiu contratar e trazer um camisa 10, ainda não é se falado nem nos bastidores, a gente não sabe quem que vai chegar. O fato é que o Vasco já tomou vários nãos, né, de vários atletas diferentes, então é uma coisa que a gente espera que o Vasco consiga sim, de verdade, trazer um atleta de peso. O Vasco tentou Salazar, Jorge Carrascal e também o Lanzini, nenhum deles com sucesso. E vamos ver agora com esse aporte a mais da 777, se é que ele mesmo existe. Eu acredito que sim, né? Procuro pensar pelo lado positivo, apesar das coisas serem um pouco obscuras em relação a isso, a relação ao Vasco, né?
Espero que a gente consiga fazer uma boa partida amanhã. Espero que a gente consiga trazer os reforços que a gente precisa para a gente poder sair dessa situação. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Peço para vocês deixar o likezão que ajuda bastante, se inscreva no canal. E boa sexta-feira, bom final de semana para todo mundo aí. Que Deus abençoe. Valeu!